1 Reis, capítulo 16, versículo 31 ao 34, diz assim: Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segude, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Graça e paz, meu nome é Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação em primeira mão do próximo vídeo. Todos os dias, de segunda a sexta, eu faço um vídeo falando sobre um assunto relevante para as nossas vidas hoje, nesse exato momento. Hoje é terça-feira e eu estou falando sobre o pano de fundo, toda a história dos dias de Acabe e de Jezabel. Porém, eu quero que você entenda que essa é uma palavra para hoje. Embora eu esteja lendo no Velho Testamento, uma história de um rei de Israel, eu estou trazendo uma palavra para os dias atuais, para os nossos dias, os dias odiérneos. Porque da mesma forma que Acabe se envolveu com Jezabel e foi, até o exato momento do seu reinado, fez pior, igual e pior que os outros. Também nos nossos dias, Acabe e Jezabel representa uma liderança e uma igreja que tem trazido a ira do Senhor, que tem provocado a ira do Senhor, que tem trazido abominações, que tem feito coisas horríveis e terríveis. E da mesma maneira que a Bíblia fala, em 1 Reis, do 31 ao 34, que muitas coisas terríveis aconteceram no reinado de Acabe, durante o seu reinado, durante a sua vida. Assim também, no capítulo 17 em diante, 18, 19, a Bíblia fala de Elias, um homem que Deus levantou, um profeta que Deus levantou. Vai falar de Obadias, vai falar de Eliseu, vai falar de Jeú. Enfim, da mesma maneira que a Bíblia mostra um cenário caótico por causa da liderança de Acabe e Jezabel, Deus também mostra o seu governo se opondo claramente às obras de Acabe, às obras de Jezabel, ao reinado de Acabe e Jezabel. E é terrível, irmãos, mas quando nós lemos esse texto, nós percebemos que o Espírito Santo faz questão de dizer que foi nos dias de reinado de Acabe e Jezabel que as piores abominações foram feitas, mas também algo que Deus havia destruído, derrubado, foi reedificado a preço da vida de duas pessoas, de dois filhos. Olha como é terrível. A Bíblia diz, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19, 18 e 19, se nós tornamos a construir ou reconstruímos aquilo que Deus destruiu, nos fazemos nós mesmos transgressores. E esse é um alerta seríssimo para o nosso tempo, para os nossos dias. Eu creio que o Espírito Santo ele está nos alertando para um tempo de confronto, para um tempo de batalha espiritual como nunca houve antes. Elias foi a primeira resposta que Deus deu. Eliseu vem logo depois. Obadias, entre o início do ministério de Elias, no capítulo 17, também aparece. Mas eu quero falar sobre Jeú. A resposta que eliminou, que foi o fim de Acabe e da sua casa, que foi o fim de Jezabel, que foi o fim da casa de Jezabel, que foi o fim do reinado maléfico de Acabe e Jezabel. Não será diferente nos nossos dias. Deus está levantando homens e mulheres que não fazem aliança com as trevas, que não negociam a autoridade do nome e do sangue de Jesus, que não misturam lei e graça, homens que não se misturam, que não pegam as coisas santas e misturam com as coisas profanas, homens com percepção espiritual, homens com entendimento espiritual, homens que são cheios do pleno conhecimento.
da vontade de Deus, com toda a inteligência e sabedoria espirituais, homens que têm os seus olhos do entendimento iluminados, homens que entendem a vontade de Deus, homens que Deus pode operar neles, o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, homens experimentados, homens forjados, homens que não negociam a presença de Deus, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, homens que não negociam nada, que não abrem mão de nada, que querem única e exclusivamente fazer a vontade de Deus, a única ambição que esses homens, que essas pessoas, que essas mulheres, que Deus está despertando nesse tempo, levantando nesse tempo, a única ambição que essas pessoas têm é agradar a Deus, é glorificá-lo, é exaltá-lo. Assim como estava nos dias de Acabe, coisas que Deus havia destruído sendo reconstruídas, como a cidade fortificada de Jericó, a preço de vida de pessoas. Por causa da igreja institucional, por causa da visão denominacional, vidas estão sendo sacrificadas para reconstruir aquilo que o próprio Jesus destruiu no seu corpo lá na cruz do Calvário. Ele destruiu o pecado, a transgressão, ele destruiu a iniquidade, as enfermidades, ele destruiu toda a maldição, ele recebeu no corpo dele o castigo que nos traz a paz, caiu todo sobre ele. Para quê? Para nós reedificarmos aquilo que ele destruiu, para nós trazermos de volta aquilo que ele lançou no mar do esquecimento. Não, queridos, esse é um tempo de nós não restaurarmos o que o Senhor destruiu, não reedificarmos o que o Senhor destruiu. É tempo de nós olharmos para a nossa história como igreja e dizer: nós não queremos andar nos maus caminhos daqueles que nos antecederam, e pior, nós não queremos fazer o que eles fizeram e nem queremos fazer pior do que eles fizeram. Nós não queremos aliança com Jezabel, nós não queremos aliança com esse espírito de controle, de manipulação, nós não queremos aliança com Mamon, nós não queremos aliança com as trevas. O pior de tudo, irmãos, não é você cometer um erro inconsciente, é você cometer um erro consciente e continuar fazendo isso e não considerar que o que você está fazendo é uma abominação. E para piorar a situação, você faz aliança com Jezabel, você começa a manipular e controlar tudo e todos. Só porque você quer poder, só porque você quer dinheiro, só porque você quer posição, só porque você quer aparecer, quer seguidores. Mas fiquem sabendo, Deus levantou Elias, Obadias, Eliseu, Jeú. Deus está levantando homens e mulheres que não vão negociar. E Jeú, que deu fim, que deu cabo, que concluiu a obra que Elias começou, matando a casa de Acabe, a casa de Jezabel, destruindo todas as coisas. Porque Elias e Eliseu, eles fizeram muita coisa interessante. Elias começou destruindo no Monte Carmelo os profetas de Baal, os falsos, destruiu tudo. Os falsos profetas, Elias acabou com mais de 850 pessoas, ele arrancou a cabeça de todo mundo, enfim, ele começou algo, mas quem acabou com Acabe e Jezabel de uma vez por todas, terminou, foi Jeú. E eu quero dizer para você que um espírito de agressividade, de belicosidade, que fazia com que Jeú cavalgasse violentamente, está vindo sobre cada um de nós, que amamos Jesus acima de tudo, acima de todos, acima de nós mesmos, acima do nosso chamado, acima do nosso ministério. Está vindo esse espírito de belicosidade, o mesmo espírito que estava em Jesus Cristo, o espírito de Yeshua HaMashiach está vindo sobre nós. A mesma agressividade que Jesus entrou no templo, derrubou as mesas dos cambistas. O zelo do Senhor consumia ele, esse mesmo Espírito está em nós, que não negocia, que não faz negócio com Jezabel. E ele está ativando pessoas nessa geração que vão, de uma vez por todas, acabar com o culto a Baal, vão acabar com esse estrelismo, com essa idolatria gospel, com esses falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstolos, que vão acabar de uma vez por todas com esse culto contaminado, comprometido com as trevas, e vão trazer a verdadeira luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus,
Por isso, fiquem atentos, porque o Espírito Santo está despertando nessa geração pessoas com esse espírito de belicosidade que não vão se sujeitar à manipulação, ao controle, ao amor, ao dinheiro, que não vão se sujeitar a essa corrupção que invadiu os púlpitos, os altares, as igrejas, a vida de uma liderança. Não vamos fazer negócio com esses homens, não com essas mulheres. Nosso negócio é com Deus e nós vamos cavalgar violentamente contra todo o exército do inimigo no nome de Jesus, porque nele somos mais do que vencedores e nele somos conduzidos por Deus sempre, triunfantemente. A espada está nas mãos, o escudo está nas mãos, a armadura está vestida. Nós não temos justiça própria, verdade própria, vontade própria. Nós estamos indo contra esses espíritos malditos em nome do Senhor dos Exércitos e eles já são derrotados pelo triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Não se esqueça, fique atento. O Senhor está despertando pessoas nesse tempo para cavalgar violentamente, agressivamente, ferozmente contra as fileiras do inimigo. E você não pode esquecer. Não seja um manipulador, não seja um controlador, não seja um idólatra gospel. Não idolatre o templo, não idolatre o Senhor do templo, não idolatre pessoas, lugares, coisas. Adore apenas ao Senhor e Salvador da sua vida, Yeshua HaMashiach. Um beijo no teu coração e até amanhã.